Olá, tudo bem? Eu sou Gustavo Cavalcante. Hoje nós vamos estar falando sobre stop loss, que tanto assombra, que tanto assusta e que na verdade impede muita gente de começar os seus primeiros ganhos no mercado financeiro. Lembrando que é uma ferramenta excepcional, tá? Uma ferramenta de proteção e não uma ferramenta de assombração. Aproveito aí para pedir para você curtir o nosso like, deixar aí o nosso canal para que a gente possa propagar esse vídeo cada vez mais para mais e mais pessoas e ajudar assim toda uma comunidade a aprender de maneira definitiva esse mercado, ok? Stop loss. Quando a gente fala stop loss, logo vem à mente a assombração, logo a gente se aterroriza e o que eu quero passar hoje é a tranquilidade absoluta, porque esse cara, ele é o fator preponderante das nossas operações para que ele possa proteger o nosso capital. O stop loss, na verdade, ele é o step da viagem, ele é o dinheiro extra da economia e ele é o último fôlego que nós temos para que a gente possa se manter vivo no mercado financeiro. Ele é mais nosso amigo do que nosso inimigo. Na verdade, o mercado, de maneira soberana, ele vai agir com você ou sem você. Ele vai conseguir fazer os seus altos e baixos, os seus topos e fundos, com você ou sem você. Então, a partir de hoje, entenda esse cara, qual que é a real função dele e o porquê que ele é tão importante e, ao mesmo tempo, de maneira conflitante, ele é tão assustador, tá bom? Eu quero que hoje, nesse dia especial, a gente possa estar entregando para você um conteúdo e que você possa entender que não tem só o stop loss, mas que nós também temos o stop gain. O stop loss, ele serve para limitar as suas perdas, as minhas perdas, de todos os traders, impedindo que você perca muito mais do que está disposto, ok? O stop gain serve para garantir o nosso lucro e que você já obteve. Olha que bacana, quando a gente atinge a nossa meta, o próprio sistema para preservar a nossa condição de ganho, evitando que numa reversão de mercado a gente termine no 0 a 0 ou até com prejuízos. E caso a ação volte a cair após o lucro, porque veja bem, algumas pessoas não entendem que nós precisamos da movimentação de candle, né? Porque a nossa operação ela é feita na alta, na baixa, e assim a gente depende disso. Mas a partir do momento que a gente define o nosso stop loss, a gente está definindo a quantidade máxima que eu aceito de perder naquele dia, e o stop gain é o meu limite máximo que eu quero ganhar naquele dia. Obviamente que isso não é diferente, isso também aconteceu comigo. Eu queria ganhar cada vez mais, né? Mas existe regra para perder e existe regra para ganhar. E quem assume e respeita essas regras vai ter um resultado muito consistente. E o start, ou o que nós chamamos de entrada, que é o limite, né, de perda das operações de venda, né, que a gente vai estar fazendo aí a apresentação para todos agora, para que todos possam entender de maneira muito prática, muito simples, aquilo que a gente vem mostrando ao longo dos todos os dias. Quais são os tipos de loss? Isso é muito bacana, eu não canso de falar sobre isso, porque a grande verdade é que a mente mente para a gente. E nós temos 3 tipos de loss, que nós vamos mostrar, obviamente, cada um, que é o técnico, o financeiro e aquele que eu apelidei aqui, que é o stop fujão. O stop fujão está intrinsecamente ligado à nossa condição de ansiedade, onde a gente, às vezes, no momento de não assistir um rompimento, de não assistir uma operação, a gente procura essa operação. E procurar a operação, ela não existe. Ela vai aparecer na nossa frente e a gente tem que estar preparado para poder ser objetivo e certeiro, cumprir aquele objetivo e sair logo do mercado. O stop técnico, ele é aquele stop que, na verdade, a gente não fez conta, né? Eu tenho uma corretora,
Essa corretora, ela pega o meu dinheiro, ela provisiona um stop, eu provisiono um stop diário, que eu tenho limite de perda, e logicamente que ela vai cumprir. Se passar daquilo ali para preservar o seu capital, ela vai parar, né? Ela vai cessar a operação. O stop financeiro não é somente pela condição de limite, né, técnico do dia, mas é aquele stop que quando a gente deixa a operação em aberta, ela vai levar todo o nosso dinheiro sem preservação nenhuma e vai realmente, é o que a gente diz que é quebrar a banca, né? Leva todo o nosso dinheiro no stop financeiro. E o stop fujão é aquele stop que eu entro inseguro, é aquele que eu não assisti a figura e é aquele que eu fico desejando a movimentação gráfica conforme a minha vontade. Ora, isso não vai acontecer, né? Isso já está claro. O mercado é soberano e se eu entrar no mercado de qualquer maneira, com certeza eu vou estar sofrendo de qualquer maneira também, ok? E eu vou estar apresentando aqui para que todos possam ver. Lembrando que corretagem zero stop loss. Alguns alunos perguntam, Cavalcante, mas é corretora A, B ou C? Eu tenho lá uma corretagem zero. Então a dica que eu quero dar é procura saber qual que é a taxa de loss da corretora, ok? Cada corretora tem aí uma taxa de loss. A gente trabalha aqui com N corretoras. E na verdade, quando a gente entra numa operação e a gente perde, a gente tem a nossa perda, né, da operação que foi invalidada, porque o mercado reverteu. Geralmente, quando você entra numa operação muito consistente e sabe o que você está fazendo, o mercado ele pode reverter contra você e isso é tido de maneira normal, absolutamente normal. Só que tem mais um detalhe: quando você toma o loss, você não perde só o dinheiro que você estava alocado como perda máxima do dia. Você paga taxas de corretora. E essas taxas eu posso afirmar para vocês que são caríssimas, tá? Hoje as taxas a nível Brasil elas estão variando aí em média de 60 a 120 reais, dependendo da corretora. Então se você entra numa operação e você perdeu 100 reais, você vai pagar 100 reais para o mercado, mais 60 a 120 reais para a corretora. Isso quer dizer que, muitas vezes, na primeira operação, se você não tiver certeza exata daquilo que você está fazendo, você pode sim zerar e quebrar a sua banca financeira e ficar completamente sem valor para poder trabalhar, ok? Quero mostrar para vocês uma coisa que é muito bacana, que a gente sempre mostra em todos os materiais nossos, que é uma escala gráfica onde a gente tem um princípio de entrada, e ela fica bem aqui. Nós temos aqui uma movimentação de mercado. Essa movimentação ela sempre acontece em picos de topos e fundos, e ela vai rompendo acima ou ela vai rompendo abaixo. Eu quero mostrar aqui para vocês que nessa operação intuitiva e simulada, nós temos aqui de maneira infinita uma grade de réguas, ok? Onde essa grade ela está aqui em amarelo, agora em branco, para poder sinalizar. E eu tenho aqui nesse exato local o meu stop gain, ok? E eu tenho aqui o meu stop loss. Isso é o que a grande maioria das pessoas ainda não enxergaram. Então você tem um campo de trabalho para ganho e tem um campo de trabalho para perda. E lembrando, tudo na vida que a gente vai fazer, a nossa chance de perder ela é iminente. Em qualquer situação, em qualquer trabalho, em qualquer profissão, não somente no mercado financeiro não, ok? Esse é o painel que eu quero que você grave mentalmente para você entender que essa é a nossa operação de compra. Ela funciona exatamente dessa maneira
E eu gostaria que isso ficasse muito claro. O sinal verde do stop gain e o sinal vermelho do stop loss, para que a gente possa, de maneira intuitiva, assimilar e guardar esse material, ok? Do lado de cá, nós temos aí o gráfico de maneira revertida numa operação de venda. Lembrando que, como é venda, eu tenho aqui o contrário. Eu tenho um stop loss do lado de cá e tenho o meu alvo do meu stop gain do lado de cá, mostrando que a minha chance de ganho, mesmo sendo na descendente, ela ainda assim continua menor do que a minha chance de perda. Isso é uma técnica para que a gente possa se manter consistente no mercado e para que a gente possa a cada vez mais tá trabalhando e mostrando aí a nossa evolutividade e a nossa capacidade, ok? Stop loss compra e gain, e eu vou mostrar para vocês aqui nesse gráfico simulado, dentro das estratégias, algumas que a gente administra e que a gente ensina, essa técnica passo a passo, o que é que acontece, ok? Então vamos lá. Nesse gráfico que nós estamos aqui simbolizando, né, a gente vem aqui de uma operação, de uma continuidade de uma linha de tendência de alta, aonde eu, na minha operação, eu entendi que eu podia vir aqui e marcar, né, a minha condição de estar fazendo uma leitura keniana e estar formando aí um possível canal de baixa, ok? E nesse momento aí, eu fiz a leitura, entendi que esse canal de baixa ele iria acontecer, e aí eu tive que tomar algumas precauções, as quais eu não tomei. O que aconteceu? Exatamente no momento que eu abri a minha operação, que eu vou marcar aqui como essa linha amarela, beleza? Nesse exato momento, aconteceu uma surpresa. O mercado reverteu, ele entrou em baixa. Quando esse mercado entrou em baixa, a melhor sugestão que eu dou para você é deixar e acreditar na técnica que foi apresentada e que foi ensinada. E é nesse momento que grande parte dos operadores vão lá, estopam a operação, perde o dinheiro da entrada e ainda paga as taxas que são absurdas. Nesse momento, quero mostrar para vocês um cara que se chama Balanço. E esse cara do Balanço, ele serve justamente para isso. Esse cara fica logo aqui embaixo, nessa linha branca, e é ele que vai delimitar a sua análise de stop, de ganho e de perda. Vou dizer por quê. A grande importância disso é você cumprir as etapas que eu vou ensinar logo à frente aí no gráfico, para que você possa tá verificando, né, a condição de saber se você entrou numa operação longa, padrão, curta ou curtíssimo, e principalmente com quanto é que eu tenho que entrar de dinheiro, quantos contratos que eu tenho que fazer, e aí eu vou mostrar para você agora. Nessa operação aqui, o mercado reverteu, mas como a análise está correta, a técnica está correta, ele vai reagir, vai fazer a sua reorganização, acerta a confluência e retorna, né? Isso aí já é uma praxe que a gente já sabe. Pois bem, eu entendi de ver um canal de alta e aí eu pergunto, qual operação entrar? Bom, pessoal, se eu estou vindo de um canal de alta, logicamente que existe uma expressividade muito grande de rompimento sucessivo de alta. Para mim entrar com uma operação curtíssima, eu vou desvalorizar o crescimento de mercado, né? Porque se eu entendo que esse rompimento ele vai gerar uma reorganização e vai continuar subindo, o porquê não eu fazer a análise correta,
daquilo que eu possa aproveitar o meu melhor stop gain juntamente com o meu stop loss. E aí é nesse momento aqui que eu quero mostrar para vocês o que mais acontece durante as operações. Às vezes, na análise de maneira mal interpretada, ou às vezes até sem análise, é escolhido uma operação curtíssima. O que é essa operação curtíssima? Essa operação curtíssima quer dizer que, nesse exato momento aqui que eu estou posicionando para vocês, quando eu dou a entrada, né, que foi aqui, ele vai marcar no gráfico e toda essa linha, né, de balanço que a gente diz aqui, essa linha quer dizer que eu preciso de ter nesse intervalo aqui balanço financeiro para poder segurar a minha operação. Ou seja, eu não posso entrar no mercado sem ter uma reserva financeira que vai segurar esse balanço. Então eu entro no curtíssimo sabendo que eu sei a análise correta, que eu sei a análise técnica efetiva, e aí de repente, com a minha operação curtíssima, como eu só tenho essa linha de máximo de recuo, no primeiro candle eu estou estopado. Eu vou perder ou pelo meu limite de dinheiro, que é o meu stop financeiro, ou é o meu stop técnico, porque geralmente no curtíssimo não dá nem tempo de você entrar no stop fujão, né? Não dá tempo de você ir lá desconectar. E aí na análise próxima que eu vou mostrar para vocês, você vai ter aqui a condição plena de fazer com que na operação curta você ganhe um pouco mais, quase um candle, mas você já aumentou um outro balanço aqui, e esse balanço, mesmo assim, não foi suficiente para poder cumprir, né, o valor de limite que você tem na corretora para segurar esse balanço, e nós vamos estar falando disso logo no final. Quando eu pego uma operação padrão, quando eu pego uma operação padrão e eu venho aqui e monitoro ela e coloco ela, eu vou ganhar ainda mais. Mas aí eu tenho a condição de avaliar que o meu stop já chegou nessa linha. Eu já preciso de mais um pouco de dinheiro para segurar a operação, né? E como o gráfico aqui está pequeno, e eu vou mostrar para vocês aqui, o stop da operação longa, ele é maior do que a minha condição de gráfico. Então, na minha operação longa, eu basicamente cumpro todo o processo da minha leitura, aonde eu identifiquei, né, que está correto a minha análise de mercado. Eu analisei que o meu fluxo financeiro na corretora está bacana, eu consigo segurar a operação, e olha aqui aonde que é o meu limite de reserva financeira. Quando eu tenho aqui uma análise perfeita, em qualquer uma das três operações, curtíssimo, curto, padrão, eu seria estopado por falta de análise, tá? Ou por falta de recurso financeiro mesmo, garantindo a minha média diária de perda, beleza? Então, nessa opção, eu escolhi a opção longa, justamente porque eu venho de um canal muito grande, tá? De um canal muito alto, e isso é feito na leitura de candles, que nós vamos estar falando muito aí nos próximos vídeos, como que eu faço análise de candle, como que eu já abro uma operação no curtíssimo, no padrão, no curto, na longa, para que eu possa saber exatamente onde que eu necessito, né, de estar fazendo as minhas melhores entradas. Ou seja, pessoal, eu tenho a necessidade hoje de entender que esse balanço financeiro, que eu posso colocar várias denominações nele, mas esse cara, ele é importante. E aí, como que eu descubro que tanto de financeiro, que tanto de dinheiro que eu tenho, por exemplo, para passar uma operação dessa? Se eu entro numa operação longa dessa, onde eu tenho o dobro de valor de stop,
ele vai recuar logo abaixo e no rompimento dele, exatamente na entrada, o gráfico zera, né? O valor financeiro zera, a pontuação zera e daqui acima é ganho. A linha verde toda é ganho até chegar na operação e nessa operação atingir o meu objetivo. Uma dica muito importante: quando eu pego um rompimento alto de candle de força, que ele é bastante alto e grande, ou então ele vem como 3 soldados, vem de forma consecutiva, a gente nunca entra no candle acostumando, né, aproveitando a tendência, tá? A gente espera ele consolidar, ele vai reverter e no novo rompimento dele a gente entra novamente, ok? E a respeito da estratégia? Bom, vamos lá. Primeiramente, saldo na corretora. Qual que é o saldo da corretora? Qual que é o saldo que está disponível lá para a gente poder fazer a operação? Quantidades de contrato. Como que eu vou fazer da minha quantidades de contrato? Vamos lá. Se eu tenho uma operação no mini índice, que é a operação padrão, aonde eu posso colocar aí a nível de ilustração R$ 5 por contrato. Se eu coloco R$ 10 e se baixar um ponto, eu estou no balanço de R$ 50. Se eu estou com 10 contratos e baixar 2 pontos, é 50 do primeiro mais 50 do segundo, então eu preciso de ter R$ 100 para poder segurar esse balanço. E na verdade, quando a gente começa de maneira muito tímida, a gente começa apalpando o mercado, a gente começa devagar, segurando as informações para que a gente possa compreender essa análise. E tem uns vídeos muito bacanas que nós vamos estar deixando aqui sobre atividade emocional do trader, para que a pessoa possa realmente entrar seguro da operação. E se tiver que ser longa, abre a operação longa, cumpre ela, faz o seu gain do dia, atinge o seu stop gain, cessa a operação e até amanhã, ok? E principalmente, pessoal, vamos analisar a movimentação de mercado. Eu vou estar falando muito sobre movimentação de mercado para que a gente realmente seja atento e chegue seguramente no melhor momento para poder fazer a melhor operação do mercado e ganhar os nossos resultados. Ok, pessoal? Por hoje é o que nós vamos estar deixando aqui no vídeo. E tão logo nós estamos retornando com mais vídeo, mais material. Um abraço, muito obrigado a todos e Deus abençoe a cada um.